Pois é, galera, o vídeo de hoje vai ser polêmico. Será que eu tava mesmo errado na comparação que eu fiz entre o Jiren e o Saitama? Será que realmente eu errei? Eu tenho que vir aqui se eu errei. Então hoje eu vou responder os comentários de vocês sobre esse assunto. Vai ser legal, vamos lá. René Silante, Peter aqui. Não tem jeito, fala a verdade, né? Tipo, a gente faz vídeo de lista, de teorias, de análise, review, não importa. No fim das contas, eu acho que vocês gostam mesmo de porrada. E eu tô dizendo isso porque alguns meses atrás a gente soltou o vídeo comparando o Jiren com o Saitama. E é claro que gerou discussão pra caramba, vídeos, respostas, galera fazendo análise, Peter pirou, Peter está vendido, aquela coisa de sempre, etc, etc. Tá certo que esse vídeo que eu soltei não foi Batalha Mortal, mas não importa. Foi comparação de um personagem de Dragon Ball com um de One Punch Man. E como as duas fanbases são grandes pra caramba, são apaixonadas pra caramba... Discussão é mais do que esperado, é normal essa discussão. E galera, sério, com relação às discussões, aos vídeos de respostas, por mim tá de boa. Mas eu acho que as pessoas precisam urgentemente parar de levar isso pro lado pessoal, fala sério. Também tem que parar de achar que alguém aqui, tipo, tem um objetivo espúrio de fazer uma obra perder propositalmente, sabe? Porque na cabeça de muitas pessoas, o Peter quer porque quer fazer isso. Vocês criam umas conspirações que não existem. Eu vou acabar com o Peter, ele não sabe nada de Goku! Quem tiver que perder, vai perder. Não tem nada a ver com gosto pessoal meu. Eu tô aqui pra fazer entretenimento. Se vocês acham que naquele vídeo, né, eu dei vitória pro Saitama só porque eu gosto mais do Saitama, ao meu ver é você que tá precisando rever a tua análise. Porque você claramente queria que o Jiren vencesse só pelo teu gosto pessoal. Se você quiser discutir o mérito da análise, eu tô aberto a críticas. Mas se o nível for esse, em que se leva pro lado pessoal, aí não dá. Aí deixou de ser análise e virou paixão. E paixão cada um tem a sua, e ninguém discute. Você tem a tua paixão, eu tenho a minha. Ninguém vai discutir isso. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou responder aqui nesse vídeo os principais pontos que vocês levantaram nos comentários desse vídeo. Do vídeo que a gente soltou lá do Saitama vs Jiren. Mas pra isso eu preciso muito do seu like. Mais vídeo polêmico, né? Pô, é bom demais, porque dislike ninguém vê, né? Pô, obrigado de coração, galera. Vamos lá. Então agora eu vou começar a responder os principais argumentos que vocês levantaram, começando com... De onde você tirou que o Saitama não tem limite? Capítulo 88 do mangá de One Punch Man, que foi adaptado da própria webcomic. Nesse capítulo, o Zumbi Man tá investigando a Casa da Evolução, porque ele acha que é a Casa da Evolução que tá por trás do ataque da Associação de Monstros. Mas quando ele encontra o Dr. Genos e o Gorila Cyborg, ele descobre que a Casa da Evolução foi destruída. E o Dr. Genos abriu um restaurante. E aí o que acontece? Durante a conversa, o Dr. Genos explica pro Zumbi Man que a Casa da Evolução foi destruída pelo Saitama. E diz pra ele que o Saitama removeu o próprio limitador. E aí, depois disso, são páginas e mais páginas com o Dr. Genos explicando exatamente a consequência de remover esse limitador. Ele explica que o limitador é exatamente o que freia a evolução de qualquer ser vivo. Seja uma pessoa, um animal, um monstro, não importa. Se ele for além desse limitador, o corpo dele sucumbe, ele vai morrer. Ou ele vira um tipo de, sei lá, de aberração, incapaz de controlar aquele nível de poder. Como se ele se tornasse uma simples força da natureza. Mas o Saitama conseguiu ir além do limitador dele, simplesmente porque ele não tem mais limitador. Agora pensa comigo, se o limitador é exatamente aquilo que freia a evolução de um personagem, e o Saitama não tem esse freio, isso quer dizer que a evolução dele é ilimitada. Não importa o quanto você tente medir o poder dele, nunca vai ter casa decimal o suficiente para isso. Exatamente porque ele removeu o próprio limitador, não tem limite. Foi isso que o Dr. Genos disse, não foi eu que inventei isso. Ah, Pedro, mas você vai acreditar no que o Dr. Genos disse? Pô, da mesma forma que eu vou acreditar no Whis, quando ele fala que o Jiren tá no mesmo nível de um deus da destruição. Só vale citação quando é um dos lados? Não, senhor. Só pode analisar os feitos, não conceitos. Cadê o manual de regras? Existe alguma regra que diz que uma análise de comparação entre dois personagens só é possível se for através de feitos? Pois é, não existe. Mas ok, bora dar uma colher de chá e responder exatamente isso. Primeiramente, análise de feitos só é possível com feitos de mesma natureza, ou seja, soco do Saitama com soco do Jiren. É tipo super trunfo. Vocês já jogaram super trunfo? É exatamente isso, tem que ser os mesmos atributos. Não adianta querer comparar um soco com uma rajada de energia. E quando a gente compara os feitos de mesma natureza, não dá pra comparar. O Saitama desintegrou o ataque do Boros com o vento do soco dele. Compara isso, por exemplo, com os socos no ar que o Goku dava no Moro. Não tem nem comparação. Realmente, Dragon Ball, assim, de um modo geral, tem feitos de destruição maiores do que o One Punch Man. Só que nenhum deles é do Jiren. Tudo que o Jiren mostrou no anime e no mangá foi durante o Torneio do Poder. Mas se você vai querer nivelar o Jiren ao Goku com instinto superior ou ao Bills, então você tá comprovando exatamente que não precisa dos feitos do próprio personagem para analisar ele. Você que tá comprovando isso.
Basta analisar em perspectiva. E quanto a não poder analisar o conceito do personagem, me parece muita forçação de barra esse tipo de argumento. Porque o conceito nada mais é do que a definição do personagem. Por exemplo, como é que você prova, pra mim, que o Flamengo nunca foi campeão paulista? Você por acaso vai entrar na Wikipedia do Flamengo, você vai pesquisar todos os títulos dele e constatar que ele nunca conquistou esse título? Ou será que você vai simplesmente concluir que o Flamengo nunca foi campeão paulista por ele ser conceitualmente um time carioca? Você é flamenguista. O conceito do personagem é aquilo que define ele. E o fato é que o Saitama é conceitualmente ilimitado, enquanto o Jiren é conceitualmente limitado, já que o auge dele está no estado intermediário entre o Goku com instinto superior, né, presságio, e o Goku com instinto superior completo. Esse é o limite do Jiren. Só o fato de a gente ter o Granolah, o Gás, os Anjos e o Daishinkan sendo comprovadamente mais poderosos que o Jiren, já é mais do que prova de que ele é conceitualmente limitado. Isso é a prova. Coloca um personagem conceitualmente limitado contra um conceitualmente ilimitado. E adivinha qual é o resultado? Mas os Saiyajins também não têm limites. Bom, tem um monte de citações que dizem que o potencial dos Saiyajins é ilimitado porque eles sempre podem ficar mais fortes à medida em que eles vão treinando. Mas isso claramente não é literal. E eu vou provar isso pra vocês agora. Mas antes de mostrar as provas, eu preciso dizer que eu também já acreditei que o Goku e o Vegeta poderiam ficar eternamente mais fortes desde que eles treinassem cada vez mais. Treino, vai ficando cada vez mais forte. Eu acreditava assim. Ou seja, se o Goku atualmente é mais fraco que o Gás, basta ele treinar mais que ele vai ficar mais forte. Mas relendo o mangá do Dragon Ball Z e do Dragon Ball Super, eu tenho que dar o braço a torcer. Eu tava errado. Acontece. Então eu vou mostrar pra vocês todas as provas de que até mesmo os Saiyajins têm limite. A primeira evidência tá no capítulo 343 do mangá. Quando o Trunks falou que os androides iriam matar todo mundo, o Vegeta pediu pro pai da Bulma criar uma sala de gravidade para ele poder treinar numa gravidade aumentada em 300 vezes. Só que quando o Vegeta se transforma em Super Saiyajin pela primeira vez, ele diz isso aqui: passei pelo mais terrível treinamento e minhas limitações ficaram dolorosamente claras até mesmo para mim. Então foi graças à autopiedade que subitamente despertei o Super Saiyajin. Ou seja, o próprio Vegeta reconheceu que era impossível para ele ser mais poderoso do que um Super Saiyajin só treinando. Se ele ficou mais forte depois, foi simplesmente porque ele conseguiu se transformar e não por causa do treino. O treino duro ajuda ele a atingir a melhor forma mais rápido, mas ele não pode ir além do auge da forma dele. O próprio corpo dele não suporta isso. Mas essa não é a única evidência, calma, tem mais. Depois que o Goku e o Gohan foram para a Sala do Tempo, eles saíram de lá completamente adaptados à transformação de Super Saiyajin. Ou seja, eles dominaram a transformação como se fosse uma forma base. Agora eles até conseguem dormir transformados, que não vai ter nenhum gasto de energia. Só que no capítulo 391, o Goku fala isso aqui: existe um ponto onde você está apenas estressando seu corpo. Isso não é treino, é tortura. Ou seja, ele treina, mas chega um ponto em que o treino não gera mais resultado. E a única coisa que o treino faz é castigar o corpo dele, é tortura. E aí não deixa ele realmente mais forte. Se o Goku ficou mais forte depois do treinamento na Sala do Tempo, foi porque ele conseguiu o domínio perfeito da transformação. E não porque ele ficou marombando por um ano. Ele próprio afirmou isso. E olha que são duas afirmações na mesma saga. Ah, Pedro, mas o Zenkai deixa os Saiyajins mais fortes. Isso é só parcialmente verdade. E a prova disso tá no mangá de Dragon Ball Super, mais precisamente na saga do Goku Black. Quando o Vegeta lutou contra o Goku Black pela primeira vez, o Vegeta começou limpando o chão com a cara do Black. Só que o Black falou que depois de um tempo com o corpo do Goku, ele percebeu que os Saiyajins conseguiam ficar mais fortes quando colocados numa situação de quase morte. Então ele toda vez pedia para os Zamasu usar a técnica de cura dele para ele ficar mais forte. Só que não foi só por isso. E a cada vez que ele se curava, as células do corpo que originalmente eram do Goku iam ficando mais adaptadas à alma do Zamasu. E foi assim que ele atingiu a forma do Super Saiyajin rosa. E aí logo em seguida, né, logo depois do Black conseguir superar o Vegeta e ferir ele, o próprio Vegeta comeu uma semente dos deuses. E ele não teve mais nenhum aumento de poder. O próprio Trunks falou isso aqui: meu pai e Goku não são mais capazes de se fortalecerem ao serem revividos à beira da morte. Aqueles dois já levaram seus corpos aos seus limites absolutos. Ou seja, o Zenkai realmente deixa o Saiyajin mais forte. Só que tem um limite. Chega um momento que o corpo dele tá tão bem desenvolvido que é impossível ficar mais forte só com Zenkai e com treinamento. É impossível. Galera, se isso não é oficial, eu nem sei mais o que é. Tá no mangá de Dragon Ball Z, tá no mangá de Dragon Ball Super. Não vem falar que o P tá inventando, tá no mangá oficial, canônico. O que mais vocês precisam pra aceitar que até os Saiyajins também tem limite? Eu preciso mostrar, trazer mais o quê? Trazer o tio Akira aqui em pessoa? Tem limite, eu tô falando, bola! Então eu volto à pergunta que eu fiz no início, tá? Numa luta entre um personagem com limite e um sem limite, só um deles tem limite pra ser quebrado, é ou não é? Mas eu imagino que você ainda tem mais perguntas. Manda ver, coloca aqui nos comentários. Quem sabe não tem um vídeo 3
Aliás, 2, né? Falando sobre... Respondendo mais comentários. Vai ser bom pra caramba. Tem mais vídeos chegando do Saitama contra outros personagens, ok? Vocês vão gostar do que vai acontecer essa semana. Obrigado de coração, mas pra isso, ó, vocês têm que estar inscrito no canal com o sininho. Ó, eu vou trazer um vídeo explosivo do Saitama com personagem, com preparo, rapaz. Eu quero ver o que vocês vão falar. Tá chegando. Bota o sininho aí, tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!